Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar as pessoas dizendo para você que vamos morar no céu, vamos reinar no céu, né? Eu acredito que seja uma coisa bem popular hoje em dia, né? A pessoa falar vamos morar na glória, vamos morar no céu, né? E será que isso tem fundamento bíblico? Será que isso é coerente com a Bíblia, essa ideia de morar no céu, que a gente vai para o céu, né? Reinar com Cristo lá? Será que é tem base bíblica, né? Será que isso tem fundamento bíblico ou é uma heresia? Né? Então eu fiz esse slide aqui ah, pelo celular mesmo, né? Pelo PowerPoint do celular, porque por enquanto eu ainda não tenho acesso a um computador, mas mais para frente eu vou estar conseguindo adquirir um computador e aí vai ser mais fácil, né? Para fazer os slides, para fazer os estudos. E eu vou postar mais estudos frequentemente, né? Então por enquanto é, eu não tenho acesso a um computador, eu estou fazendo as coisas pelo celular mesmo e eu consegui fazer esse slide. Não ficou muito grande, né? Só tem uns 14 ou 15 slides, né, que eu consegui fazer. Então a gente vai, para não ficar aquela coisa assim, como é que eu posso dizer? Então eu fiz esse slide aqui para ficar uma coisa mais didática, sabe? Para ficar, para simplificar, né, o estudo e para que vocês entendam melhor, sabe? Então vamos lá. Então o nome do estudo é esse: Vamos morar no céu ou não, né? A ideia de que vamos morar no céu tem base bíblica ou é uma falácia, né? Então eu vou estar apresentando alguns versos bíblicos, né? Dizendo se a gente vai morar no céu ou se a gente vai ficar aqui mesmo na terra. E no final eu vou estar é, dando lugar, dando espaço para um testemunho de um pai da igreja, né? Para quem não sabe, os pais da igreja são documentos históricos, né? Sobre dos primeiros cristãos, né? A maioria deles eram bispos, né? Locais assim. Então são testemunhos, né? Esses livros são testemunhos dos primeiros cristãos, né? Que usavam as cartas para exortar, para ensinar as outras pessoas, né? Como faziam os apóstolos, né? Você vai ver que na nossa Bíblia tem ah, as epístolas do apóstolo Paulo, as epístolas dos apóstolos em geral, e esses primeiros cristãos vão usar essas cartas também para continuar. Então esses cristãos, esses primeiros cristãos, esses bispos, eles vão continuar, né, a obra do Evangelho, difundindo o Evangelho de Cristo. Então eu vou usar um testemunho deles, né, dizendo se o que ele pensava, o que eles pensavam, né, o que ele pensava se a gente ia morar no céu ou na terra, né? Então eu acho bem interessante. Não estou dizendo que a gente é obrigada a para fundamentar um estudo ter que olhar lá não estou dizendo isso, mas que é bem interessante a gente tentar ver o que eles pensavam, o que os primeiros cristãos pensavam disso, pensavam sobre aquele assunto, né? E também aqui eu não estou querendo dizer que é, esses pais da igreja, né, esses documentos históricos, esses livros, é, eu não estou dizendo para a gente tomar como escritura, né, como algo inspirado por Deus, né, porque o que a gente tem em mãos, a Bíblia, os Salmos, os Profetas, a lei, são suficientes para o nosso entendimento e para o nosso crescimento da fé. Mas a gente lê esses documentos históricos, né, dos pais da igreja é uma coisa bem interessante para a gente adquirir mais conhecimento e para a gente saber o que se passava naquele tempo. Então vamos lá. Então no primeiro slide aqui vai estar dizendo assim: Deus criou a Terra com um propósito. Né? Então a gente vai começar por qual propósito Deus criou a Terra, né? Eu esqueci de botar um texto aqui lá de Gênesis, né, que vai dizer, né, aquela narrativa da criação de Deus, vai dizer que Deus criou a Terra estava sem forma e vazia, né, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas dessa terra. Né? Então Deus vai começar o processo de criação da Terra, né? Ele vai criar o Sol, a Lua, as estrelas. Ele vai tipo montar um governo, né? Um governo da Terra. E ele vai fazer o homem, né? E a ordem que Deus dá a Adão, ao homem, é para que ele reinasse sobre a Terra, reinasse sobre os animais, os répteis, as aves, os animais marinhos, né? Então ele vai dar essa seguinte ordem. Ele vai falar para o homem multiplicar,
ser fecundo, né? E aí o homem iria iniciar esse tipo de governo, né? Esse reino na Terra. Então esse foi o propósito, né? Porque Deus criou a Terra. Então aqui no Salmo 115, no verso 16, vai dizer assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Ou seja, a terra, Deus criou a terra, não foi à toa. Deus criou a terra, né? Ele não foi, eu vou criar a terra e é isso aí, né? Não criou só por criar, mas ele criou a terra para ser a habitação do homem e para que o homem, como eu disse antes, lavrasse a terra e reinasse sobre a terra e sobre os animais, né? Então, Isaías 45, verso 18 vai dizer assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou para ser um caos, né? Então, não criou a terra para ser uma destruição, como a gente vê hoje, né? A poluição, os homens destruindo a terra. Eu vou falar mais para frente do estudo sobre isso. Então, ele não criou para ser assim, mas ele criou a terra mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então ele fez a terra por um propósito, para que o homem reinasse sobre a terra e para que lavrasse a terra e reinasse sobre a terra, né? Então é um propósito lindo, né? Quando a gente entende esse propósito de Deus, né, por qual ele fez a terra, a gente fica maravilhado, né? Então vamos pro próximo slide. Deixa eu passar aqui. Aí, ó. A terra permanece e será habitada para sempre. Salmos 37, verso 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Então, a terra sempre será habitada pelos homens, né? Então, a terra, os justos habitarão para sempre na terra, não sairão da terra, né? Eclesiastes 1, verso 4 vai dizer assim: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, para alguns que dizem, né, que a terra vai ser destruída, vai ser aniquilada, que a gente vai morar no céu, né, a terra vai ser aniquilada, exterminada, né? Tá aqui, ó, a terra permanece para sempre e os justos habitarão nela para sempre, né? Então, para sempre a gente vai habitar na terra, né? Tem algumas doutrinas que dizem que quando Jesus vir, né, a segunda vinda de Jesus, ele vai prender Satanás, vai deixar Satanás preso aqui na terra e a gente vai reinar com Cristo lá no céu. Mas não é o que diz aqui, né? Se os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre, vai ser para sempre que a gente vai ficar aqui. Claro que a gente pode ter acesso, né, nesse meio tempo, é possível que a gente possa ter acesso aos céus, né, mas a gente vai habitar para sempre na terra. Então, aqui já diz que a nossa habitação para sempre será a terra e não aos céus. Ó, esses versos aqui de João 14, né, geram muita controvérsia, né, e geram muitas doutrinas erradas, né. Hoje a gente vê que no meio evangélico, né, no meio gospel, as pessoas utilizam muito esse verso, né, para massificar a ideia, para fundamentar a ideia de que a gente vai depois do fim dos tempos a gente vai reinar com Cristo lá no céu e tal. Mas a gente tem que ver um contexto, né? Então vamos ler assim. Vai dizer assim: João 14, do verso 2 ao 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus aqui falando com os discípulos, né? Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Olha só, quando eu for, né, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui nessa palavra estou, né, a palavra original é eimi, né, quer dizer ser ou estar no tempo presente. Algumas traduções vai estar escrito onde eu estiver, né, indicando que seria o futuro, mas a tradução mais correta é onde eu estou, porque ali ele está tratando do presente, né? A palavra eimi é no presente, presente indicativo, se eu não me engano. Então, não é onde eu estiver, é onde eu estou. Aonde que Jesus estava naquele momento? Na Terra, né? Mais precisamente Jerusalém, né? Porque ele estava antes da crucificação dele, né? E a gente, prosseguindo na leitura, nesse mesmo capítulo de João, capítulo 14, Jesus vai falar assim: respondeu Jesus, se alguém me ama,
guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Algumas pessoas, lendo assim, né, que Jesus ia preparar morada a gente, é, Jesus ia preparar lugar pra gente, as pessoas pensam logo que ele ia pro céu e ia preparar lugar, uma mansão, né, uma casa lá no céu, de ouro, lá no céu, e a gente ia passar a habitar lá. Mas se a gente for ver, Jesus, prosseguindo na leitura, Jesus vai falar que a morada dele, a morada do Espírito, somos nós. E a gente vai ver por toda a Escritura, né, que na nova aliança, a habitação de Deus não é templos feitos por mãos humanas, não são casas físicas, né, feitas de tijolos, de concreto, mas é os crentes, né, a igreja, né? Do mesmo modo que Satanás habita num corpo de uma pessoa, num ímpio, do mesmo jeito o Espírito habita no justo, né? No crente, no cristão, né? Então, tem essa alegoria. Na primeira aliança vai dizer que a morada de Deus era o templo, né? O tabernáculo, e depois vai ser o templo, né? Mas na nova aliança, a morada de Deus vai ser o quê? Vai ser nós, né? Nós que fazemos parte da igreja, da congregação de Deus. Então aqui vai dizer mais, ó, nós somos a casa e habitação de Deus, né? Hebreus 3, verso 6, vai dizer assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então não tem como a gente dizer que a, a morada que Jesus estava falando ali no capítulo 14 de João é o céu. Claro que a gente sabe que Jesus ascendeu aos céus e ele habita ali, mas a verdadeira habitação dele somos nós, ele habita em nós, né? Lá no Salmos vai falar que Deus habita com o contrito e humilde de espírito, né? Então, aqui já deixa bem claro, né, que a habitação, a morada de Deus somos nós, a igreja. Ó, continuando. Na casa de meu pai há muitas moradas. 1 Coríntios 12, verso 12. Porque assim como o corpo, aqui ele já está falando da igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, né? Então a gente vai ver que o corpo de Cristo somos nós, a igreja, e o cabeça é Cristo. E vai dizer aqui que como um corpo tem muitos membros, né? Perna, cabeça, braço, tem muitos membros, assim com relação ao corpo de Cristo. Então, na igreja de Cristo há muitos membros, muitas pessoas, muitas pessoas. Por isso que diz que na casa de meu pai há muitas moradas, entendeu? Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai é o que? A igreja. E nessa igreja, nessa congregação, né, que eclesia significa congregação, há muitas pessoas, há muitos membros, né? Então, para deixar bem claro. Então, prosseguindo aqui, ó, a gente vai ver que Jesus, quando ele vai falar do reino dos céus, no Novo Testamento, a gente vai ver que ele sempre fala reino dos céus e não reino nos céus, como se o reino vindouro seria no céu, mas reino dos céus. Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Então vai dizer que dos céus significa que sua origem vem dos céus, ou seja, ele é oriundo dos céus, a sua origem do céu, e não significa que ele está ou estará nos céus. Então, é a mesma coisa que eu dizer, que eu fui lá nos Estados Unidos, eu moro no Brasil, certo? Eu fui lá nos Estados Unidos, comprei uma camisa, aí vim para o Brasil. É a mesma coisa que eu falar, essa camisa aqui é dos Estados Unidos. Não significa que essa camisa está, né, nos Estados Unidos, mas significa que a sua origem é dos Estados Unidos. Ela foi fabricada lá e eu trouxe para cá, para o Brasil, né? Então ela é oriunda dos Estados Unidos. Então é essa mesma coisa. Então, para massificar, né, para deixar bem claro que reino dos céus não significa que o reino vai ser no céu, vai ser aqui na terra. E a gente vai ver isso mais para frente. Iremos reinar com o Senhor Jesus. Apocalipse 5, do 9 ao 10, vai dizer assim: E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro
e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Né? Você vê que não está dizendo aqui que reinarão sobre o céu, mas reinarão sobre a terra. O reino de Cristo, o reino milenar de Cristo, vai ser aqui na terra. Jeremias 23, verso 5 vai dizer assim: Eis que vem dias, diz o Senhor. Aqui vai estar falando do reino de Cristo, né? O reino milenar também. Em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o justiça e a justiça na terra, o juízo e a justiça na terra. Então, se a gente for ver na lei, nos salmos, nos profetas, vai dizer, quando falar do reino de Deus, vai falar que o reino vai ser na terra. Você vai ver lá em Ezequiel, você vai ver em Isaías, né? Que lá em Isaías, se eu não me engano, capítulo 65 vai dizer também, eu não coloquei aqui porque eu esqueci, mas vai dizer também que Cristo vai reinar com equidade e justiça na terra, né? O lobo habitará com o cordeiro e tal, essas coisas. Então tudo isso vai ser na terra, não vai ser nos céus, né? Então prosseguindo, ó, Isaías 60, 21. Todos os do teu povo serão justos, né? É uma profecia. Para sempre herdarão a terra, para sempre habitarão a terra, né? Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Então, para sempre a gente vai habitar e herdar a terra. E isso vai estar ligado lá com a promessa que Deus fez a Abraão, né? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Ó, no fim dos tempos isso se concretizará. Salmos 37 e 34. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Né? Então, qual é a condição para a gente possuir a terra? Esperar no Senhor e seguir o seu caminho. Seguir o caminho do Senhor. Presenciarás quando que a gente vai ver isso acontecer? Que a gente vai possuir a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Então, quando os ímpios serem exterminados da terra, a gente vai presenciar isso. O reino, né? Lembra de Apocalipse? Apocalipse na sétima trombeta que diz: os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo. Lembra disso? Então, ó, por ocasião da vinda de Cristo, né, os ímpios serão exterminados. Né, o anticristo, o falso profeta e os ímpios, todos aqueles que praticam impiedade contra os santos do Altíssimo e contra Deus. Então aqui, ó, Provérbios 2, 21, 22 vai falar a mesma coisa. Porque os retos, ou seja, os justos, habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Né? Não sairão dela, mas permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Então, complementando, né, o que diz aqui em Salmos 37 e 34, é a mesma coisa. Você vê que a Escritura ela não pode se contradizer, não pode uma parte falar dos céus, que a gente vai reinar no céu, e outra parte fala que a gente vai reinar na terra, senão a Escritura iria se contradizer. Mas a gente vê que se a gente meditar, se a gente casar as passagens, né, somar as passagens, a gente vai ver que vai falar de uma mesma coisa. E todas vão estar concernentes uma na outra. Todas vão estar ligadas uma na outra. Então, a gente vai possuir a terra quando os ímpios serão exterminados. Ó, Jesus destruirá o perverso na sua vinda. Continuando, né, o slide anterior, falando que a gente vai possuir a terra quando os ímpios forem exterminados. Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, vai dizer assim: então será de fato, ele vai estar aqui falando do anticristo e tal, né, o filho da perdição. Então será de fato revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, o que estava escrito aqui em Salmos 37 e Provérbios? Ó, para possuires a terra, presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Então, quando o ímpio for exterminado, o ímpio, se tratando do anticristo, e os ímpios em geral, né, quando eles forem exterminados, a gente vai possuir a terra e a gente vai reinar com Cristo. Né? Aqui Paulo vai estar com Isaías, né? Isaías, se eu não me engano, Isaías 11, né, que fala que Cristo iria matar o perverso, né, com o sopro de sua boca. Então ele tira essa passagem de Isaías 11.
né? Então, por ocasião da manifestação da vinda de Cristo, o ímpio, o anticristo e os ímpios serão exterminados e serão mortos, né? Então aqui, ó, Apocalipse 11, verso 18, vai dizer assim: Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. Aqui já é o momento da ira de Deus, né? E o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, por ocasião da vinda de Cristo, ele vai destruir os que destroem a terra e os perversos. Então, viu como que se a gente casar as passagens nas outras, se a gente somar, a gente vai adquirir um entendimento bom, um entendimento fundamentado, né? Então, a gente vê que a maioria das heresias que existem hoje na história da igreja é fruto de uma mente que pegou versos, né? Você vai ver que eles pegam versos isolados e não somam, né? Não chegam no entendimento fundamentado, né? Pode ser que tenha uma base bíblica, um verso aqui fundamentado, mas se a gente for ver se eles somarem, né? A maioria das heresias, se eles somarem, uma vai contradizer a outra, e aí quebra o entendimento. Então a gente vai ver que todas essas passagens aqui, Provérbios, Salmos 37, né, principalmente, 2 Tessalonicenses, Apocalipse, vai dizer de uma mesma coisa, né? Vai chegar no mesmo evento, que vai ser a manifestação de Cristo Jesus aqui na Terra. Por ocasião, por consequência, por fruto dessa manifestação, ele vai destruir os perversos. E também por fruto disso, por ocasião disso, a gente vai possuir a Terra. Então, prosseguindo aqui, né? Então, irmãos, para confirmar, né, esse entendimento de que a gente vai reinar com Cristo, a gente vai herdar a terra com Cristo, né, por ocasião da vinda de Cristo, da manifestação de sua vinda, a gente vai ter que voltar lá do começo, quando Deus fez promessas a Abraão, né? Gênesis 15, verso 18 vai dizer assim: Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: À tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Então, eu não consegui botar uma figura, uma foto aqui, uma imagem no slide. Talvez na edição de vídeo eu possa colocar, mas eu não coloquei aqui no slide porque não ia caber. Mas se a gente for ver, desde o rio do Egito, né, até o grande rio Eufrates, vai pegar a parte lá do rio Nilo, né, que eu acredito que seja o rio do Egito aqui, relatado aqui, né, do rio Nilo até o grande rio Eufrates. Aí a gente vai ver que pega a parte do Iraque, parte da Síria, vai pegar parte de Israel e vai chegar até lá no rio Eufrates. Então você vai ver que é uma grande área, né, que Deus promete a Abraão e a descendência dele. A gente vai ver que nunca na história os filhos de Israel, a descendência de Israel na carne, né, os judeus, os israelitas, herdaram essa terra assim, né? Você vai ver que eles sempre assim, como é que eu posso dizer? Eles sempre moraram, né, naquela partezinha lá de Israel, né, que vai envolver a parte de Judá, a parte de Benjamim, Galiléia e tal. Eles sempre moraram naquela parte ali, só envolvendo Israel, né? Então, se a gente for ver aqui nessa promessa, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, é mais do que Israel, né? É mais do que isso, do que eles moraram na história, né? Então, você por aqui você já vê que é uma profecia para o tempo do fim, né? Entrando já no milênio, né? Uma coisa escatológica que nunca ocorreu se a gente for ver na história, nunca ocorreu isso, né? Que os filhos de Israel dominaram aquela parte lá do Egito até o grande rio Eufrates, né? Ao contrário, as nações que em volta de Israel é que dominavam muitas das vezes a terra de Israel, né? E você vai ver que o Reino do Norte, né, foi dominado lá pelos assírios, né? E você vai entrar naquela parte lá do reino dividido. Mas você vê que nunca ocorreu isso na história. Então isso só foi reservado para o tempo do fim. Então, ó, a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Abraão ainda não tomou posse da terra. Então, para ele tomar, para essa promessa se concretizar, ser realizada, ele tem que tomar posse da terra, né? Então aqui, ó, Atos 7, verso 5 vai dizer assim:
Nela não lhe deu herança, está falando de Abraão, né? Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Então você vê que Abraão nunca teve herança naquela terra ali, né? Então a gente vê que é uma coisa para o futuro. Prosseguindo. Então aqui, ó, assim como disse aqui, ó, a tua descendência desta terra, vai dizer aqui também, em Gálatas 3, verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então a gente vai ver que na Escritura fala que o descendente de Abraão é Cristo, né? E Cristo, como a gente sabe, né, Cristo tem um corpo, né? Então Cristo é a cabeça desse corpo. Cristo é a cabeça e a igreja são os membros, né? É o restante do corpo. Então, se é, essa promessa concretiza em Cristo, né, ele é herdeiro dessa promessa, então a gente automaticamente, se a gente é corpo de Cristo, automaticamente a gente vai herdar essa promessa junto com ele. E a gente vai reinar com ele nessa terra, né? Lembra? Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, né? Então, Galatas 3:29, e se sois de Cristo, né, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, né? Então a gente vai herdar essa terra com Cristo. Prosseguindo. Cristo nos introduz nessa herança. Hebreus 9, verso 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, né, recebam a promessa da eterna herança. Que herança é essa? Herdar a terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Herdar essa terra, né? Recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados, né? Aqueles que têm sido chamados segundo o seu propósito, né? Vai dizer. Ó, e vai dizer aqui, né? Como eu falei lá no início do vídeo, que eu ia pegar um testemunho do pai da igreja, né, dos pais da igreja, né, um documento histórico, né? Para ver como é que eles pensavam, né? Os primeiros cristãos, como é que eles pensavam, né? Acerca dessas promessas, né, de Gênesis e tal, de Deus a Abraão. E Justino de Roma, né, no diálogo com Trifão, vai dizer assim, 119, no 15, no 5, vai dizer assim, e com Abraão herdaremos a Terra Santa. Que Terra Santa é essa? Israel, né? Mas a gente vê que nessa promessa que Deus fez a Abraão, é mais do que a terra de Israel. Então, vai continuar. Tomaremos posse de uma herança eterna sem fim, né? Uma herança eterna sem fim para sempre. Lembra que lá em Salmos e Provérbios diz que para sempre os justos herdarão a terra, aquela terra de Israel, né? Então, a terra de Israel fica onde? Aqui na terra, no planeta Terra, e não fica lá no céu, né? Então, ó, uma herança eterna, para sempre, perpétua, né? Sem fim, porque somos filhos de Abraão, pois temos a sua mesma fé. Então, Cristo é o descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. E se somos de Cristo, se somos corpo de Cristo, né, a igreja, automaticamente somos herdeiros segundo a promessa e descendentes de Abraão. Então, com esse estudo aqui, a gente vê que a gente não vai morar no céu, né? Não tem base bíblica para afirmar uma ideia dessa, né? Então você vai ver que com esse testemunho aqui de Justino de Roma, você vai ver que os primeiros cristãos eles não pensavam assim que a gente ia para o céu, né? Por ocasião da vinda de Jesus, ele ia levar a gente para o céu e tal, né? Então você vai ver que isso é uma ideia totalmente antibíblica, né? Então você vê que também isso foi acrescentado ao longo dos anos da igreja, né? Foi introduzido heresias, né? E junto dessas heresias foi introduzir essa ideia, né? Então, quando alguém falar com você que a gente vai reinar no céu, a gente vai viver no céu, você mostra esses versos para a pessoa, né? Claro, no amor, no temor, para ensinar a ela, né? Porque muitas pessoas afirmam que a gente vai morar no céu por pura ignorância. A nossa prioridade é ensinar às pessoas o que é bíblico e não fora disso, né? Então, meus irmãos, fica com esse estudo aqui, né? Nos próximos vídeos eu vou estar aderindo a essa prática, né, de fazer esses slides assim, né? Porque fica mais didático, né? Fica mais fácil de vocês entenderem,
né? E fica melhor para a gente compreender esses estudos bíblicos, né? E eu vou estar conseguindo um computador e aí vai tá mais fácil para mim para eu produzir os estudos, né? Gravar os estudos, né? E eu vou estar enviando os vídeos, né? Mais frequentemente. Tá bom, irmãos? Eu vou finalizar o vídeo aqui, né? Quem quiser depois eu vou disponibilizar o link desse slide aqui, né? No link da descrição para download, né? Se você quiser baixar para estudar mais com calma depois, meditar, né? Eu vou deixar na descrição, vou disponibilizar o link, né? E que esse estudo sirva de estímulo para você, né? Para você estudar mais a Bíblia, para você meditar mais, para você questionar o que a maioria dos ensinos que se propaga hoje na maioria das igrejas, né? E para que você abra o seu entendimento, abra a sua mente, abra a sua visão, né? E é justamente porque eu criei esse canal. Então, para que sirva de estímulo para você meditar mais na palavra de Deus. Quando for meditar, ore, pedindo sabedoria a Deus, né? Pedindo sabedoria ao Espírito Santo, pedindo discernimento para você discernir o que é mentira, o que falam que é mentira, o que é verdade, né? Então, qualquer coisa que falarem para você, você tem que pedir base bíblica, você tem que analisar, você tem que ter discernimento, né? E estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, né? Hoje, infelizmente, a maioria dos cristãos, eles não meditam na Bíblia, eles acabam absorvendo tudo que eles ouvem, né? E assim, as heresias vão entrando, né? E assim vai contaminando e corrompendo a igreja. Mas eu creio que esse tempo é um tempo de restauração. Então, que esse estudo, né, desse slide sirva de estímulo para você. Compartilhe com a sua família, compartilhe com seus irmãos da igreja, né? E medite nessa questão, né, para que você possa combater as mentiras, né, e defender o evangelho de Cristo à vista dessas mentiras que propagam por aí. Então é isso. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.